Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Alex Moreira, eu tenho 23 anos e eu criei esse canal aqui com o intuito de comentar algumas obras da qual eu acho interessante e alguns temas que eu acho relevante. Hoje o que eu escolhi foi o tema foi o auto-engano. E para comentar esse tema do auto-engano, eu vou usar uma obra que é a Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Essa obra aqui que todo mundo já deve ter visto no colégio, ou teve que ler para, sei lá, fazer alguma prova de literatura, ou estudar para o vestibular, se não me engano cai no vestibular também. Mas o meu intuito aqui não é fazer um resumo, não é comentar o livro por inteiro, e sim pegar uma experiência que ela é denunciada em uma parte da obra, não só nessa parte, mas em vários momentos, mas eu escolhi o capítulo 21 para comentar sobre esse fenômeno do auto-engano. Tá, o que é o auto-engano? O auto-engano ele geralmente acontece quando você é colocado diante das suas misérias. Por exemplo, você está falando mal de alguém e alguém chega com você, pô, você está falando mal de fulano, tá? Fulano é meu amigo, por que você está falando mal de fulano? Aí você chega e você justifica em favor desse ato. Você fala, eu não estou falando mal de fulano, eu estou apenas constatando um fato. Ou seja, constatar um fato não é imoral, mas falar mal da pessoa é imoral. Ou seja, toda vez que a pessoa ela é colocada contra a parede para ela ter que olhar aquilo que ela fez de errado e assumir, não, desculpa, eu cometi algo errado, ela faz o que justifica em favor daquele ato. Ou seja, ela não necessariamente está fazendo aquilo para convencer outra pessoa, mas para convencer ela mesma. E o Machado de Assis, ele é uma pessoa que conseguiu denunciar bastante essa experiência do auto-engano. Esse auto-engano que, de certa forma, aflige a gente. Todo mundo já deve ter tido essa experiência, mas ficou só por aí, né? A pessoa não tem necessariamente um material linguístico, um certo conjunto de imagens na cabeça dela para ela poder refletir sobre esse fenômeno. E uma das funções do escritor é conseguir captar experiências internas, externas do ser humano, ou coletiva, individual, e transpor aquilo em palavras, colocar aquilo no papel, de forma que as pessoas conseguem ler aquilo, conseguem captar aquelas imagens e raciocinar a partir daquilo, a partir daqueles conceitos que estão dados na obra, sei lá, num comentário, algo do tipo. Enfim, o bom escritor é aquele que consegue captar experiências da realidade e transpor isso em palavras, de uma forma totalmente objetiva, que nada fique dúbio. Então é isso, pessoal. O capítulo que eu escolhi foi o capítulo 21, o capítulo do Almocreve. Eu vou pegar esse capítulo, eu vou colocar na descrição do vídeo e vocês podem me acompanhar no momento da leitura. Então, quando eu começar aqui, vocês dão uma descida aí e vocês acompanham também. Eu vou fazer algumas pausas e comentar, só para não ficar chato essa leitura, só ficar lendo aqui e ficar monótono. Tá, vamos lá. Vai então, empacou o jumento em que eu vinha montado. Fustiguei-o, ele deu 2 corcovos, depois mais 3, enfim mais um que me sacudiu fora da sela, e com tal desastre que o pé esquerdo me ficou preso no estribo. Tento agarrar-me ao ventre do animal, mas já então espantado disparou pela estrada fora. Digo mal, tentou disparar e efetivamente deu 2 saltos, mas um almocreve que ali estava acudiu a tempo de lhe pegar nas rédeas e detê-lo. Não sem esforço nem perigo. Dominado o bruto, desvencilhei-me do estribo e pus-me de pé. Ó, aqui ele tá falando o seguinte, nessa parte da obra, né, ele tinha acabado de se formar e ele tá dando uma volta pela Europa, né. Nessa parte aqui, ele tá andando com o jumento dele e uma hora ele para e ele começa a fustigar o bicho e o bicho começa a dar aqueles saltos para trás, né, de forma que uma hora ele acaba caindo. Nessa que ele acaba caindo, ele fica com o pé preso naquele apoio lá de ferro, o estribo que ele fica nas extremidades da sela. Aí o pé esquerdo fica preso, o bicho ele conseguiu dar uns 2 saltos e o Brás Cubas estava lá preso. Só que o Almocreve ele conseguiu parar, ele estava ali por perto, ele conseguiu parar o animal a tempo de ele disparar para algum lugar. Nisso daí, óbvio que você percebe que o Brás Cubas poderia ter morrido. Aí vamos continuar aqui. Olha do que voz me se escapou, disse o Almocreve. E era verdade, se o jumento corre por ali fora, contundia-me de veras, e não sei se a morte não estaria no fim do desastre. Cabeça partida, uma congestão, qualquer transtorno cá dentro, lá se me ia a ciência em flor, que ele tinha acabado de se formar. O almocreve salvara-me talvez a vida, era positivo. Eu sentia-o no sangue que me agitava o coração.
Bom Almocreve, enquanto eu tornava a consciência de mim mesmo, ele cuidava de consertar os arreios do jumento com muito zelo e arte. Resolvi dar-lhe 3 moedas de ouro das 5 que trazia comigo, não porque fosse tal o preço da minha vida, essa era inestimável, mas porque era uma recompensa digna da dedicação com que ele me salvou. Está dito, dou-lhe 3 moedas. Aí nessa parte aqui ele está refletindo, né, sobre as possibilidades, sobre as consequências que poderia ter se o animal ele tivesse conseguido, se ele tivesse conseguido disparar, tivesse corrido e se o Almocreve não tivesse conseguido parar o animal a tempo. E aí ele falou que congestão, cabeça partida ou qualquer coisa dentro do corpo dele, aí ele no final disso poderia levar à morte do nosso recém-formado doutor. Aí ele começa a refletir sobre isso e ele decide dar uma recompensa pro Almocreve. Aí ele fala, dou-lhe 3 moedas de ouro das 5 que trazia comigo. Essa informação ela é importante, porque ela vai, ela vai ser o cerne de tudo aqui. Pronto, disse ele, apresentando-me a rédea da cavalgadura, o jumento. Daqui a nada respondi, deixe-me que ainda não estou em mim. Ora qual, não era certo que ia morrendo? Se o jumento corre por aí fora é possível, mas com a ajuda do Senhor, viu vós me sei que não aconteceu nada. Fui aos alforjes, tirei um colete velho em cujo bolso trazia as 5 moedas de ouro, e durante esse tempo cogitei se não era excessiva a gratificação, se não bastavam 2 moedas, talvez uma. Com efeito, 1 moeda era bastante para lhe dar estremeções de alegria. Examinei-lhe bem a roupa, era um pobre diabo que nunca jamais vira uma moeda de ouro, portanto, 1 moeda. Tirei-a, vi-a reluzir à luz do sol, não a viu o Almocreve porque eu tinha lhe voltado as costas, mas suspeitou, talvez. Entrou a falar ao jumento de um modo significativo, dava-lhe conselhos, dizia-lhe que tomasse juízo que o senhor doutor podia castigá-lo, um monólogo paternal. Valha-me Deus, até ouvi estalar um beijo, era o Almocreve que lhe beijava a testa. Aí aqui ele se dirigiu a essa bolsa onde estavam as 5 moedas de ouro, e aí nesse momento ele foi tomado por um impulso de apego ao dinheiro. Aqui a gente consegue ver no personagem que ele tem esse certo apego ao dinheiro, tem essa avareza. Então nesse momento ele é tomado por esse impulso de avareza e ele fala, pô, será que 3 moedas não é muito? Será que eu não estou exagerando nisso? E aí ele começa a analisar a roupa do senhor e ele fala, era um pobre diabo que nunca jamais vira uma moeda de ouro. Ou seja, para justificar esse impulso que ele teve, ele como posso dizer, ele começa a justificar através da circunstância. Ele olha que o cara é pobre e ele fala, pô, não tenho necessidade de dar essa quantia toda pra ele porque ele é pobre, ele vai se contentar com qualquer coisa. Vocês estão entendendo? Ou seja, pra ele não aceitar, putz, sério mesmo que eu tô me apegando ao dinheiro agora, nesse momento que eu quase morri, ao invés dele pensar nisso, ele começa a justificar em favor desse impulso dele. Aí, enquanto ele tá tendo essa reflexão aqui, o Almocreve ele tá conversando com o jumento, falando, pô, não faz isso, tal, não sei o que, senão o doutor aqui, que era o Brás Cubas, ele pode te castigar. Aí no final ele dá um beijo no cavalo. O Brás Cubas se assusta. Hoje isso daí já seria mais tranquilo, né? Na verdade, hoje é a regra. Aí vamos continuar aqui. Olé! Exclamei. Queira vós me ser perdoar, mas o diabo do bicho estava a olhar para a gente com tanta graça. Isso é o Almocreve falando. Ri-me, hesitei, meti-lhe na mão um cruzado em prata, cavalguei o jumento, segui a trote largo, um pouco vexado, melhor direi um pouco incerto do efeito da pratinha. Mas algumas braças de distância olhei para trás, o Almocreve fazia-me grandes cortesias, com evidentes mostras de contentamento. Adverti que devia ser assim mesmo. Eu pagara-lhe bem, pagara-lhe talvez demais. Meti os dedos no bolso do colete que trazia no corpo e senti umas moedas de cobre. Eram os vinténs que eu deveria ter dado ao Almocreve em lugar do cruzado em prata. Porque, enfim, ele não levou em mira nenhuma recompensa ou virtude, cedeu ao impulso natural, ao temperamento, aos hábitos do ofício. Acresce que a circunstância de estar, não mais adiante nem mais atrás, mas justamente no ponto do desastre,
parecia constituí-lo simples instrumento de providência. E de um ou de outro modo, o mérito do ato era positivamente nenhum. Fiquei desconsolado com esta reflexão, chamei-me pródigo, lancei o cruzado à conta das minhas dissipações antigas, tive, porque não direi tudo, tive remorso. Aqui ele está falando, né? Na hora do vamos ver mesmo, na hora dele pegar a moeda e entregar para o Almocreve, ele dá uma moeda de prata, ou seja, um valor menor ainda do que aquela moeda de ouro que ele ia dar para o senhor. E nesse momento que ele dá, ele sai sem olhar para o senhor, ele sai um pouco rápido e envergonhado por incerto do efeito que a moeda poderia causar no senhor. E quando ele chega a uma certa distância, ele olha para trás e vê que o Almocreve está feliz, ele está agradecendo muito pelo valor que lhe foi dado. E ele se coloca numa posição superior, como se ele estivesse ajudando o Almocreve. Qual foi a parte aqui? Adverti que devia ser assim mesmo, eu pagara-lhe bem, pagara-lhe talvez demais. Ou seja, ele está se colocando numa posição superior a um sujeito que salvou a vida dele. E para ele não ter que encarar de que ele foi tomado de novo... Não, peraí, estou antecipando aqui. Olha essa parte aqui. Meti os dedos no bolso do colete que trazia comigo e senti uma moeda de cobre. Eram uns vinténs que eu deveria ter dado ao Almocreve em lugar do cruzado em prata. Por que... olha, essa parte aqui que é interessante. Porque, enfim, ele não levou em mira nenhuma recompensa ou virtude, cedeu ao impulso natural, ao temperamento, aos hábitos do ofício. Acresce que a circunstância de estar não mais adiante nem mais atrás, mas justamente no ponto do desastre, parecia constituí-lo simples instrumento de providência, e de um ou de outro modo, o mérito do ato era positivamente nenhum. Ou seja, ele foi tomado de novo por um impulso de apego ao dinheiro, porque ele encontrou as outras moedas e ele falou, cara, dava para eu ter dado isso aqui para ele, e ele teria as mesmas reações, por causa da condição dele, por causa que ele é pobre. Ele se contentaria com qualquer valor que eu tivesse dado para ele. Então, assim, para ele não ter que ser posto diante das misérias dele, ter que olhar, cara, eu tenho um problema com o dinheiro, eu tenho um apego muito forte ao dinheiro, ele faz o quê? Ele justifica de novo através da circunstância. E o que ele faz? Para você julgar a moralidade de um ato, você tem que ver três aspectos diferentes. Intenção, circunstância e ato. Olha o que ele fez nessa parte aqui. Porque, enfim, ele não levou em mira nenhuma recompensa ou virtude. Ou seja, já esvaziou aqui a intenção. Cedeu ao impulso natural, ao temperamento, aos hábitos de ofício. Ou seja, ele fez aquilo de uma forma involuntária. De tanto que ele ter trabalhado como Almocreve na vida dele, ele não fez aquilo porque ele é uma pessoa boa, em si porque foi um impulso involuntário, um hábito de ofício. Acresce que a circunstância de estar não mais adiante nem mais atrás, mas justamente no ponto do desastre, parecia constituir o simples instrumento da providência. Ou seja, o fato dele não estar, sei lá, um pouco longe, para ter que se esforçar a correr para parar o jumento, ou ele estar perto, poder perder o jumento de vista, correr atrás e impedir isso, mas está justamente no ponto que era para ele estar para conseguir parar o bicho sem ter que ter tido algum esforço. Parecia que isso daí foi Deus que fez e não foi o Almocreve, ele só utilizou o Almocreve. E no final ele diz que o ato era simplesmente... O ato ele era positivamente nenhum. Ou seja, ele matou tudo. Matou intenção, circunstância e o ato. De forma que ele não... que o Almocreve ele passa já a não ser uma boa pessoa através dessa justificação. E aí no final ele fala, chamei-me pródigo, lancei o cruzado em prata as dissipações lancei o cruzado em prata a conta das minhas dissipações antigas. Dissipações antigas foi porque na adolescência ele conheceu uma moça chamada Marcela e ele se apaixonou por ela, só que a Marcela não tinha nenhum interesse nele. A Marcela era uma prostituta, ela só estava com ele por dinheiro. E nesse período ele gastou todo o dinheiro dele, pedia dinheiro emprestado do pai, pedia para a mãe pedir dinheiro emprestado do pai, e ele começou a ficar endividando o pai dele nisso daí, de forma que ele começou a pegar dinheiro escondido também. Ou seja, ele está comparando essa circunstância com essa da prostituta. Está entendendo? Ele chamei-me pródigo, alguém que gasta muito dinheiro. Veja, ele inverteu a circunstância. Ele não é uma pessoa que tem problema com dinheiro, que sou apegado a dinheiro. Não, eu gasto demais. Vocês estão vendo como é que ele conseguiu, através das palavras, mudar a circunstância toda, justificar um impulso imoral que ele teve
só para ele se sentir bem, só para ele mentir para ele mesmo, ele tentar se convencer disso. Então, isso aqui é uma experiência que acontece com todo mundo. Comigo mesmo já aconteceu, até recentemente aconteceu esse negócio que deu a pandemia, fechou tudo. E eu lembro que falaram, pô, você tá engordando bastante nesse período da pandemia. Aí eu falei, a culpa não é minha, a culpa é das academias que estão fechadas. Ou seja, não sou eu que me esforço para fazer um exercício, não sou eu que vou procurar comer alguma coisa saudável. Não, o problema é das academias, eu joguei a culpa nas academias. Aí depois disso eu falei, putz, fiz a mesma coisa que o Brás Cubas, né? Ou seja, com esse comentário que eu fiz aqui, essa partezinha do Memórias Póstumas de Brás Cubas, vocês têm agora uma imagem de um personagem que ele comete esse auto-engano que está presente na nossa vida, mas a gente não, de certa forma, a gente não para ficar pensando nele, simplesmente a gente percebe e, tá, pronto, fica nisso daí. Mas a gente não raciocina a partir disso. Agora você tem uma imagem aqui, o personagem Brás Cubas, e toda vez que você precisar ler sobre o fenômeno do auto-engano, você pode recorrer a esse capítulo aqui, o capítulo 21. E você vai ter um material linguístico denunciando de uma forma bem descontraída aqui esse fenômeno do auto-engano. Então, por que eu escolhi falar sobre... Por que eu escolhi falar sobre esse fenômeno aqui no vídeo? Porque o intuito desse vídeo era mostrar como a literatura ela consegue te ajudar nesse processo de autoconhecimento. Existem certas experiências que a gente tem de forma interior e exterior também, que a gente acaba não compreendendo. E a literatura, ela faz justamente isso, ela consegue descrever, denunciar certas experiências através de uma narrativa como essa. Ela cria um personagem que ela tem tais ou quais características que está presente em um ou outro indivíduo ou em vários indivíduos, como é esse fenômeno aqui do auto-engano. O Machado de Assis, ele comenta outros tipos ele denuncia outros tipos de fenômeno, mas o do auto-engano ele está sempre presente nas obras dele. Provavelmente porque muita gente ao redor dele cometia essa prática e ele conseguiu captar essa experiência. Então, eu escolhi esse texto aqui justamente para discorrer sobre essas funções da literatura. A literatura ela serve como forma de autoconhecimento. Você consegue se conhecer através de um personagem. Ele funciona meio como um espelho para você. E caso você tenha assimilado alguma outra experiência da qual você não tenha vivido, você já tem aquele arcabouço na sua imaginação, de forma que você consegue entender seu vizinho, seu pai, sua mãe, namorado, marido, mulher, etc. Então, serve também como forma de empatia. Você, além de se autoconhecer melhor, você fala muito sobre autoconhecimento hoje, mas não se fala muito no meio que você pode utilizar para você se autoconhecer. Tá aqui, a arte ela é muito boa para isso. E a literatura, ela tá no topo disso tudo, porque além de fornecer as imagens para você poder refletir sobre isso, ela fornece também um material linguístico da melhor forma possível para você raciocinar sobre isso. Então a literatura ela tá no topo das artes assim que conseguem expressar a experiência da melhor forma possível. E ela também, vocês viram que isso aqui é um sujeito que viveu no século XIX. Ou seja, caso você queira entender o que foi o século XIX para um sujeito que viveu aquilo, você pode recorrer a obras de literatura. Você pode saber o que o pessoal estava pensando na época. Você pode saber o que era o medo de Napoleão no começo do século XIX. Você está estudando sobre a Primeira Guerra. Você pode pesquisar estatísticas, quem eram os players políticos da época, mas você pode não saber o que aquilo significou, sei lá, para um político na época, para um cidadão comum que foi chamado para ir para a guerra. E mesmo esses depoimentos, que eles têm como posso dizer, um peso, um valor maior do que essas informações da guerra, porque esses depoimentos, eles conseguem passar aquela experiência que ela é propriamente do ser humano. Já essas informações não, a gente vai e tal, decora, mas não é a mesma coisa que você vê um sujeito falando, eu fui pra guerra, aconteceu isso, 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 isso. Aquilo de certa forma mexe com você porque aquilo é conhecimento humano. Só que eu queria falar sobre entender outras épocas, esses sujeitos, eles podem ser pessoas que não têm a capacidade linguística de expressar aquela experiência da melhor forma possível. Aí que entra a função dos escritores.
porque eles conseguem captar essas experiências e transpor aquilo em palavras, de forma que você consegue meio que viver imaginativamente aquele período e da melhor forma possível você consegue expressar aquilo. Na Primeira Guerra tem muitos bons escritores que conseguiram captar as experiências. Ou seja, a literatura serve como forma de autoconhecimento e como forma de empatia, e também serve como esse grande diálogo da humanidade. Você conversa com o sujeito do século XIX, você conversa com o sujeito do século XX, você conversa com alguém lá da época do Renascimento. Então, era isso que eu queria apresentar para vocês. Eu comentei aqui uma parte da obra, né? Tem muito esse negócio de spoiler que o pessoal comenta na internet, mas veja, pessoal, o legal das obras de literatura, principalmente clássicos como esse daqui, o legal deles é que você nunca vai conseguir aprender tudo que está nesse livro, porque tem tanta experiência condensada aqui que você tem que ficar indo e voltando para você pegar isso. Para quem já leu a Bíblia, sabe que é exatamente dessa forma. Quem já leu a Bíblia sabe que, pô, você lê um capítulo, você entende uma coisa, mas depois você volta e fala, caraca, tinha isso e mais isso, ou às vezes não era o que você achou. Porque lá tem experiência humana muito condensada. Então, assim, é difícil você captar aquilo de primeira. Então, essa é a graça de você ler um clássico, porque o valor dele não se esgota só nas reações que ele vai te dar, no entretenimento. Então é isso. Esse vídeo ele serviu como forma de comentar, instigar as pessoas a quererem procurar obras como essa, mostrar um pouco da função da literatura para você, o sujeito que está no século XXI, que você está buscando esse negócio de autoconhecimento, quer entender melhor as pessoas, quer entender o que aconteceu nas outras épocas. Cara, a literatura é a melhor forma possível, porque é o ser humano conversando com você. Então é isso, pessoal. Eu espero ter conseguido expor isso da melhor forma possível. Eu queria terminar esse vídeo com uma frase aqui do Eugen Rosenstock. A origem da fala humana é a origem... Opa, peraí, vamos lá. A origem da fala humana é a fala da origem humana. Falando uma língua, o homem tornou-se e continua a tornar-se humano. É isso, pessoal. Através da linguagem, o ser humano ele conseguiu entrar nessa escala maior do tempo. Ele conseguiu vencer o tempo. É isso. Caso você tenha gostado desse vídeo, dê um like. Eu não sei se isso serve para dar relevância para o vídeo. Compartilhe para alguém que se interesse por esse tipo de material ou que esteja buscando o tal do autoconhecimento. E, pessoal, eu tenho o meu grupo no Telegram, caso você tenha interesse. Eu não falo só de literatura lá, né? De vez em quando eu coloco uns textos sobre vocação e outros assuntos assim. Não tem um tema definido lá. Então, eu vou deixar o link do canal do Telegram aqui. Eu vou deixar o link do Instagram, que eu deixo publicado as coisas. E eu fico no aguardo aí do feedback, né? Bora ver o que vocês acharam desse vídeo. Obrigadão aí, pessoal, e tenham um ótimo dia.